E se eu te dissesse que as regras que você aprendeu sobre ser um homem bom, ser gentil, seguro e previsível, são precisamente o que apaga a chama do desejo feminino? Pense nisso por um instante. Você se sente frustrado, cansado por fazer tudo o que lhe disseram que era certo e ainda assim encontrar um muro de indiferença? Você oferece um oceano de estabilidade, de cuidado, de respeito e recebe de volta um deserto de paixão. Se essa sensação ressoa em algum lugar da sua alma, saiba que você não está sozinho. E a razão para essa dissonância não é uma falha sua, mas uma falha no mapa que lhe entregaram. Existe um mapa diferente, um mapa oculto do desejo, com 5 leis que Sigmund Freud, o corajoso explorador da mente, observou em seus estudos mais íntimos, mas que a sociedade moderna se recusa a discutir. Essas leis não são sobre manipulação, são sobre entender a verdade biológica, inconsciente e crua da natureza humana. E a primeira regra, a mais polêmica de todas, vai mudar para sempre a maneira como você enxerga uma simples palavra de 3 letras. A palavra não. Bem-vindo a este espaço de reflexão. Eu sou a sua companhia nesta jornada, e o que vamos fazer hoje é delicado. Vamos suspender o véu do politicamente correto para observar o que se move por baixo. A verdade sobre o desejo humano, especialmente o feminino, é profundamente inconveniente. É censurada não porque seja falsa, mas porque nos obriga a encarar a nossa própria natureza selvagem, uma natureza que passamos séculos tentando domesticar com lógica e moralidade. Freud não foi um guru. Ele foi um cartógrafo, um homem que teve a coragem de descer ao porão escuro da psique humana, acender uma vela e desenhar o que via, não importando o quão assustadores ou contraditórios fossem os monstros que ali habitavam. E o que ele encontrou sobre o desejo foi explosivo. Ele descobriu que o desejo não segue as regras da sala de estar. Ele segue as leis da selva interior. A promessa deste vídeo, portanto, é audaciosa. Não vou te dar uma lista de truques de sedução. Isso seria um insulto à sua inteligência. Eu vou te entregar um mapa, uma jornada de autoconhecimento profundo para os homens que buscam entender, e um espelho honesto para as mulheres que sentem essa verdade vibrando em seus ossos, mesmo que nunca tenham tido palavras para descrevê-la. O objetivo final não é conquistar uma mulher, é despertar o desejo de forma natural, autêntica, como uma consequência inevitável de se tornar um homem com um centro de gravidade inabalável, um homem que compreende as leis ocultas, não para explorá-las, mas para honrá-las. Então, respire fundo, abra sua mente, e vamos começar com a primeira e mais desconcertante de todas as regras. A sociedade moderna nos ensinou uma lição simplista. Não significa não. E no nível da lei, do respeito e do consentimento explícito, essa é uma verdade absoluta e inegociável. Mas no reino do desejo, no teatro simbólico da atração, a história é muito mais complexa. O desejo, meu amigo, não floresce na concordância plena e imediata. Ele não brota no terreno plano da facilidade. Ele é uma planta que cresce nas fendas das rochas, alimentado pela tensão, pelo desafio, pela ambiguidade. O não de que falamos aqui não é o não de uma fronteira violada. É o não que serve como um teste inconsciente para medir a força da sua presença, a firmeza da sua intenção, a sua capacidade de liderar a dança. Para entender isso, precisamos ir direto a um dos casos mais famosos e controversos de Freud, o caso de uma jovem de 18 anos que ele chamou de Dora. Dora acusou um amigo da família, um homem mais velho, de fazer uma proposta sexual explícita, o que a deixou profundamente perturbada. Na superfície, a história era clara: uma vítima e um agressor. Mas Freud, com sua capacidade de ouvir o que não era dito, percebeu que algo não se encaixava. Ao analisar os sonhos, os lapsos de linguagem e os sintomas físicos de Dora, ele descobriu uma verdade chocante. O que mais traumatizou Dora não foi o avanço do homem. Foi o fato de que, após a sua recusa inicial, ele recuou imediatamente. A análise de Freud sugeriu que o verdadeiro trauma veio da interrupção súbita da tensão emocional. No clímax do conflito,
Ela foi abandonada. O que seu corpo e seu inconsciente ansiavam não era o ato em si, but a continuação daquela energia intensa, daquela pressão psicológica. Freud chamou esse fenômeno de erotização do conflito. O não lógico de Dora escondia um sim do seu corpo à intensidade da situação. Ela desejava, inconscientemente, ser levada ao seu limite emocional, ser conduzida por uma força que não se assustasse com a sua resistência inicial. E aqui reside a ferida da nossa época. Fomos educados para a literalidade, mas o desejo não é literal. Ele é simbólico, poético, teatral. Ele fala a linguagem do corpo, do olhar, da pausa, da respiração. E o não, que vem com um sorriso nos olhos, com o corpo inclinado para frente, com um jogo no ar. Não é um muro. É um convite para que você mostre que é capaz de liderar com mais convicção do que ela demonstra resistência. Isso nos leva a uma conexão filosófica profunda, diretamente ao coração do estoicismo. Os estoicos nos ensinam a ler a realidade além das aparências. Eles nos treinam para não reagir impulsivamente à primeira impressão, mas para analisar a intenção, a energia, a verdade por trás do véu. Um homem com princípios. Estoicos não reage à palavra não com frustração ou desistência imediata. Ele a observa, ele calibra, ele sente a energia por trás dela. Ele pergunta a si mesmo: isto é uma barreira real ou um teste à minha firmeza? E como aplicar isso na prática, sem jamais cruzar a linha do desrespeito? A chave é desenvolver o que chamo de intuição calibrada. É a capacidade de diferenciar um não definitivo, que deve ser respeitado instantânea e absolutamente, de um não, que é parte do ritual, da dança, da atração. Um não definitivo é frio, claro, sem ambiguidade. O corpo se fecha, o olhar se desvia, a energia se retrai. Respeite-o como sagrado. Um não, que testa, é quente, ambíguo, lúdico. Ele vem com contato visual prolongado, com um sorriso suprimido, com uma provocação. É um não que diz: convença-me. Mostre-me que você é mais forte que a minha hesitação. Quando você sentir essa segunda energia, a sua tarefa não é recuar, mas avançar com uma liderança suave e confiante. Não com palavras, mas com presença, mantendo o contato visual, sorrindo com a certeza de quem entende o jogo, mudando de assunto para algo leve, mas mantendo a proximidade física. É liderar a dança, em vez de pedir permissão a cada passo. É mostrar que você não se assusta com a complexidade dela, mas a celebra. Agora vamos tocar em um dos maiores paradoxos que atormentam os homens de bem. O paradoxo do bom moço. Você já se perguntou por que homens que são descritos como perfeitos, justos, corretos, honrados, leais, tantas vezes terminam sozinhos ou na infame friendzone? A resposta é tão brutal quanto libertadora. Ser bom não é a mesma coisa que ser desejável. O desejo não é um tribunal de justiça. Ele não opera na base de méritos, recompensas ou lógica. Ele não entrega a paixão como um prêmio de consolação pela sua boa conduta. O desejo é um campo elétrico. Ele responde a uma única coisa: intensidade. Ser justo e correto produz respeito, admiração, carinho. E essas são qualidades maravilhosas para um amigo, um sócio ou um pai. Mas elas não produzem por si sós aquele tremor no corpo, aquela fome na alma, aquela obsessão que chamamos de desejo. O que ela deseja não é o homem que a trata como uma princesa de porcelana. É o homem que faz seu coração disparar, mesmo que sua mente não entenda o porquê. Para aprofundar, vamos simplificar uma ideia neurocientífica. Pense no seu cérebro dividido em duas partes. O neocórtex, a parte lógica, racional, que planeja o futuro e busca segurança. E o cérebro límbico, a parte mais primitiva, emocional, que governa a atração, o medo, a paixão. É o cérebro animal dentro de nós. Quando você é excessivamente gentil, previsível e seguro, você está se comunicando perfeitamente com o neocórtex dela. Ele te aprova, ele te vê como um bom partido, mas você se torna invisível para o cérebro límbico dela. E o desejo, meu amigo,
Nasce no sistema límbico. Essa parte do cérebro não reage à diplomacia, reage à química, à tensão, ao perigo controlado, ao magnetismo. É por isso que você ouve a frase devastadora: "Você é perfeito, mas eu não sinto nada." O que ela está dizendo é: meu cérebro lógico te adora, mas meu corpo não te sente. Você se tornou um pai emocional. Você a cuidou tanto, a protegeu tanto, que ela parou de tremer na sua presença. E o desejo precisa de um pouco de tremor. Essa ideia nos conecta a filósofos como Friedrich Nietzsche e sua vontade de potência. Para Nietzsche, a vida não busca apenas a autopreservação ou o conforto. Ela busca a expansão, o crescimento, a superação de desafios, a expressão máxima de sua força. A vida anseia por intensidade. O desejo, portanto, é a força da vida se manifestando. Ele é naturalmente atraído por pessoas que encarnam essa vitalidade, essa energia que transborda, essa presença que preenche o ambiente. Não é arrogância, é a força silenciosa de quem está totalmente vivo. Então, como aplicar isso na prática? A chave é parar de tentar ser um provedor de conforto e se tornar uma fonte de emoção. Isso não significa ser um canalha ou criar drama artificial. Significa injetar um espectro emocional completo na interação. Significa criar picos e vales. Você pode ser o porto seguro dela, mas também precisa ser a tempestade ocasional que a faz se sentir viva. Como? Pela imprevisibilidade. Em vez de seguir sempre o mesmo roteiro, surpreenda-a. Mude de planos no último minuto para algo mais excitante. Desapareça por um tempo para focar em seu trabalho ou paixões. Pelo humor e pela provocação, pare de andar em ovos. Provoque-a de forma inteligente. Desafie suas opiniões. Crie uma dinâmica de empurra e puxa que gere faíscas. Pela sua própria paixão, a coisa mais intensa que um homem pode ter é uma missão. Quando você fala com fogo nos olhos sobre seu propósito, seus projetos, suas ambições, você irradia uma intensidade que é irresistivelmente atraente. Ela não quer ser o centro do seu universo. Ela quer se juntar a um universo que já está em plena e gloriosa expansão. Pare de tentar ser justo. Comece a ser fogo. Esta é, talvez, a regra mais inquietante, a que nos força a admitir a enorme lacuna que existe entre o que as pessoas dizem querer e o que seus corpos e almas realmente anseiam. Uma mulher não deseja o que ela diz que deseja. Ela não deseja o que lhe convém, o que sua mãe aprovaria, ou o que sua lista de prós e contras racionalmente dita. Ela deseja aquilo que atravessa suas defesas emocionais como um raio, aquilo que a desarma, que a faz render-se a um sentimento que ela não pode controlar. Pense no fenômeno global dos romances eróticos. As protagonistas raramente se apaixonam pelo contador amável e previsível da casa ao lado. Elas são arrebatadas por figuras de poder arquetípico: o bilionário dominante, o vampiro ancestral, o mafioso perigoso, o guerreiro solitário. Isso não é um desejo literal por violência ou criminalidade. Por favor, entenda a profundidade simbólica disso. É um desejo inconsciente de ser confrontada por uma força masculina tão presente, tão inabalável, tão avassaladora, que sua mente racional e controladora é forçada a se calar. É um anseio profundo, por uma energia que lhe dê a permissão para se render, para soltar o fardo de ter que controlar tudo, sem se sentir culpada ou fraca por isso. Freud viu isso com clareza cristalina. Ele observou que a psique feminina, muitas vezes sobrecarregada pela expectativa de ser cuidadora, organizadora e emocionalmente responsável, anseia secretamente por um poder que a liberte desse papel, nem que seja por um momento. O que a mente consciente pode ver como ser dominada, o inconsciente pode sentir como ser libertada. Libertada do peso de decidir, de liderar, de manter tudo junto. E se você acha que entender essa dinâmica do desarme é poderoso, o que vou te revelar na regra 4 sobre a ausência vai mudar completamente o jogo para você. É aqui que 99% dos homens, mesmo os bem-intencionados, falham miseravelmente. Fique comigo.
Essa busca por ser desarmada nos conecta lindamente ao conceito filosófico do Yin e do Yang. A energia arquetípica feminina, o Yin, é fluida, receptiva, caótica, como a água. A energia masculina, o Yang, é estruturada, direcional, firme, como a rocha. A água anseia por um container, por margens que lhe permitam aprofundar-se e ganhar poder. Sem a rocha, a água se espalha e se torna um pântano raso. O desejo dela por um homem com uma presença firme não é um sinal de fraqueza. É um sinal da sabedoria da natureza buscando equilíbrio e profundidade. Então, como você se torna essa força que desarma, esse pilar? A aplicação prática está em parar de perguntar e começar a liderar. Não se trata de ignorar os desejos dela, mas de desenvolver a sensibilidade para senti-los antes que ela precise verbalizá-los. Lidere nas decisões. Em vez de perguntar, o que você quer fazer hoje? Diga, eu pensei em um lugar incrível para nós hoje à noite. Esteja pronta às 8. Isso tira o peso da decisão dela e a coloca no modo de desfrutar a experiência. Lidere com o toque. Em vez de hesitar, guie-a pela mão com confiança ao atravessar uma multidão. Coloque sua mão na base das costas dela para conduzi-la. O toque confiante e não hesitante comunica proteção e liderança sem dizer uma palavra. Lidere a emoção. Quando ela estiver em meio a uma tempestade emocional, não tente consertar o problema dela com lógica. Seja a rocha. Ouça em silêncio, com presença total. Seja o espaço calmo e forte onde ela pode ser caótica sem medo. Sua calma em meio ao caos dela é o que a desarma. Você se torna a força tranquilizadora que diz, eu aguento, eu estou aqui, pode soltar. E nessa segurança, ela se permite render. E na rendição, o desejo explode. Você acredita honestamente que se estiver mais presente, mais disponível, mais amoroso, respondendo a cada mensagem em 3 segundos, ela vai te querer mais. Esta é uma das armadilhas mais cruéis em que caem os homens. Eles confundem a lógica do investimento com a lógica do desejo. Eles pensam, quanto mais eu invisto, maior o retorno. Mas o desejo não é uma ação na bolsa de valores. Ele funciona com a lógica oposta, a lógica da escassez. O desejo morre na abundância e floresce na ausência. Cada vez que você cancela seus planos por ela, cada vez que diz sim sem hesitar, cada vez que a transforma no único sol do seu sistema solar, você se torna mais previsível, mais seguro e, fatalmente, menos desejável. Por quê? Porque o que é onipresente se torna paisagem. O que é facilmente acessível perde seu valor percebido. O que é constante e garantido não gera anseio. O cérebro humano, por um viés de sobrevivência, é programado para valorizar o que é raro, o que é misterioso, o que pode ser perdido. Ela precisa de espaço para sentir sua falta. Ela precisa de silêncio para preenchê-lo com a imaginação sobre você. Ela precisa sentir um leve medo de te perder para que o instinto de te valorizar seja ativado. E esse espaço, esse mistério, essa ausência, só podem ser criados por uma pessoa, você. E só podem ser criados quando você se prioriza. A filosofia estoica é a mestra absoluta deste princípio. O conceito de autarqueia, ou autossuficiência, é central para o sábio estoico. Ele é um universo em si mesmo. Sua felicidade, seu propósito e seu valor não dependem de nada nem de ninguém fora dele. Ele aprecia a companhia dos outros, mas não precisa dela para se sentir completo. Essa autossuficiência é um dos traços mais magneticamente atraentes que um ser humano pode possuir. Quando ela sente que você tem uma vida rica, uma missão, paixões e amizades que preenchem você, e que ela é uma adição maravilhosa a essa vida, em vez de ser a fonte da sua vida, a dinâmica muda completamente. Você deixa de ser carente e se torna um prêmio. A aplicação prática desta regra é um exercício de disciplina e amor próprio. Tenha uma missão. Identifique seu propósito, seu porquê. Seja construir um negócio, dominar uma arte, alcançar uma meta física. Esse deve ser o seu norte. Os relacionamentos orbitam essa missão. Eles não a substituem.
Calibre sua disponibilidade. Não responda a mensagens instantaneamente sempre. Deixe o telefone de lado e esteja presente em sua própria vida. Ter tempo para você não é egoísmo. É uma estratégia de geração de valor. Mantenha sua independência. Não cancele seus compromissos com amigos, seus treinos ou seu tempo de trabalho focado por um convite de última hora. Mostre, através de ações, que seu tempo é valioso e que seu mundo não para por ninguém. Isso não é sobre jogar joguinhos manipuladores. É sobre viver uma vida tão plena e interessante que sua ausência é sentida. O homem que não tem medo de perder a mulher é, paradoxalmente, o homem que ela mais teme perder. Chegamos à lei suprema, a regra que une todas as outras. Se você só pudesse lembrar de uma coisa deste nosso tempo juntos, que seja esta: o desejo feminino se rende, em sua forma mais profunda e duradoura, ao homem que é o líder de si mesmo. Não ao tirano, não ao arrogante, não ao chefe que dá ordens, mas ao homem que é o epicentro calmo de seu próprio universo. Um homem que não precisa de um mapa, porque ele é o território. Ele não busca aprovação, porque ele se aprova. Ele não pede permissão para avançar, sentir ou decidir, porque ele segue a bússola do seu próprio propósito. E aqui está o segredo que poucos entendem. Ela vai te testar. Ela vai te desafiar, te provocar, criar pequenos dramas, confrontar suas decisões. E a maioria dos homens interpreta isso como um ataque ou como um sinal de que ela está infeliz. É um erro catastrófico. Esses testes raramente são conscientes. São mecanismos primais. Ela está inconscientemente batendo nas paredes da sua realidade para ver se elas são firmes. Ela precisa saber: ele consegue me segurar? Ele consegue segurar a minha energia, o meu caos, a minha intensidade? A estrutura dele é forte o suficiente para que eu possa finalmente relaxar e ser feminina dentro dela? E o que o homem comum faz? Ele desmorona, ele se justifica, ele fica reativo, ele discute, ou pior, ele cede o leme. Ele pergunta: o que eu fiz de errado? O que você quer que eu faça? E no exato momento em que ele cede a liderança emocional, o desejo dela por ele começa a morrer. O desejo não segue quem cede. Ele segue quem dirige. Não com gritos, mas com presença. Ele segue quem se guia por uma visão interna, não pela necessidade de validação externa. A conexão filosófica aqui é o pináculo do estoicismo e de muitas outras tradições de sabedoria. O seu propósito, a sua visão, a sua integridade, esse é o seu único verdadeiro guia. Marco Aurélio, em suas meditações, falava sobre a cidadela interior, um forte dentro da sua mente que nenhuma turbulência externa pode abalar. Um homem que vive em sua cidadela interior é um epicentro. A aplicação prática é a mais simples e a mais difícil de todas. Você precisa parar de fazer dela o seu propósito. O seu propósito deve ser se tornar a versão mais forte, centrada e nobre de si mesmo. Defina sua visão. Pegue um caderno e escreva: quem você quer ser em 5 anos? O que você quer construir? Que impacto quer causar? Essa clareza é o seu motor. Pratique a não reatividade. Quando ela te testar, respire. Não reaja. Veja o teste pelo que ele é. Um pedido de firmeza. Responda com calma, com humor, ou às vezes, com um silêncio poderoso que diz: essa tempestade não me abala. Construa uma vida que você ama. Foque em sua saúde, suas finanças, seus conhecimentos, suas amizades masculinas. Construa uma vida tão foda que a entrada de uma mulher seja um bônus, e não a salvação. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Ela sente. Ela não precisa de palavras ou explicações. Ela sente a sua energia, o seu centro de gravidade. Ela sente que você é capaz de caminhar sozinho para o seu destino. E é precisamente por isso que a alma dela vai querer caminhar ao seu lado. Se você chegou até aqui, você não é mais inocente. Você cruzou um umbral. O conhecimento que você adquiriu agora não pode ser desaprendido. Você acaba de ver a fiação por trás da parede. A mecânica oculta sob o discurso polido da igualdade, do romantismo e da estabilidade emocional. O desejo feminino não é fraco, dócil
ou previsível. É uma força da natureza, tão selvagem quanto a terra que a originou, tão antiga quanto os mitos, tão perigosa e bela quanto a verdade. As 5 regras: tensão, intensidade, desarme, escassez e epicentro, não são técnicas isoladas. Elas formam uma filosofia única. O desejo não é algo que você persegue e captura. É algo que você desperta e atrai, como uma consequência de quem você se torna. A verdade mais libertadora e dolorosa é esta: na maioria das vezes você não foi rejeitado. Você foi esquecido. Esquecido porque sua energia se tornou invisível. Sua presença se tornou comum. Sua força se dissolveu na necessidade de agradar. A indiferença que você sentiu não foi uma traição. Foi a consequência inevitável da sua própria desconexão com o seu poder. Este chamado é para os homens e para as mulheres. Para os homens, parem de pedir desculpas pelo seu fogo. Parem de se justificar por terem uma direção. Parem de mendigar por um desejo que só é concedido àqueles que o encarnam. Recupere o seu eixo. Volte para o seu centro. Para as mulheres, talvez vocês reconheçam essa dualidade em si mesmas. A necessidade de serem contidas por um porto seguro, mas também de serem provocadas por uma tempestade que as faça sentir vivas. O anseio por um homem que não pergunta o que você quer, mas que ouve sua alma e responde com presença firme. Então, a partir de hoje, a sua jornada muda. Se esta verdade ressoou em você, não apenas em sua mente, mas em algum lugar mais profundo, eu te convido a fazer um decreto, uma declaração de intenção. Escreva nos comentários a palavra liderança. Essa palavra não é apenas uma meta, é uma decisão, é a sua nova identidade. A identidade do homem que não pede, mas guia. Do homem que não persegue, mas atrai. E se você sente que este é o seu caminho, o caminho da força emocional, do desejo real e do poder estoico, inscreva-se no canal. Porque aqui, nós não entregamos conforto. Nós entregamos a verdade que liberta. No nosso próximo encontro, vamos ainda mais fundo. Não vamos falar sobre relações. Vamos falar sobre como construir, tijolo por tijolo, a cidadela interior que torna toda essa teoria uma realidade diária e inabalável. Até lá, seja o líder de si mesmo.